59. Investiguem Imperatriz capítulo 435. Minha cama é mais adequada para você, autor. Sopa de ginseng e galo. Esse capítulo veio de novelfire.net. Não se esqueça de conferir o site. À medida que a noite se aprofundava, a lua cheia emergia das nuvens, seu brilho suave iluminando uma sala no pavilhão da água do outono. Hoje parecia um bom dia para admirar a lua. Tem algo errado. Limo sentou-se na beirada da cama, percebendo aos poucos que algo não estava certo. Ele tinha um histórico. Da última vez, o bloco de gelo o pegou e o obrigou a comer à força por 3 dias. Mas dessa vez, porque o bloco de gelo de repente não riu. Como todos sabiam, o bloco de gelo geralmente era calmo e composto, suas emoções estáveis. A menos que ela estava fingindo antes. E a melhor atriz do Golden Statue Awards era mais habilidosa em manter uma expressão distante e indiferente, tão convincente que nem parecia atuar. Mas por quê? Limo coçou a cabeça, que parecia estar fumegando, completamente confuso. Porque o bloco de gelo fingiria não rir. Ele só conseguia espiar pela fresta da porta em direção ao cômodo oposto. Lá dentro, o brilho da divindade fênix de Jade tremeluzia. No boudoir, luz tremeluzente dançava enquanto espíritos aviários de tempos antigos manifestavam sua essência divina através da deusa fênix de Jade. Ying Bing sentou-se silenciosamente ao lado da cama, vestida com um vestido imortal iluminado pela lua de obsidiana, suas pernas esguias balançando levemente. Suas botas estavam cuidadosamente encaixadas, sem gastar, enquanto seus pés claros e delicados apareciam, como se recém-lavado. A deusa fênix de Jade lançava uma aura sagrada e majestosa sobre seu rosto, mas logo sua tarefa estava cumprida. As formas da garça das nuvens e da garça branca, duas manifestações mais agudas, impulsionaram o progresso da forma da fênix das 100 aves à frente da forma da deusa da lua. Ele deveria se comportar agora. Afinal, ainda estou bravo. À medida que o brilho divino se dissipava, a jovem foi envolta na luz suave e translúcida da lua. O livro Harmonia do Yin e do Yang ao lado do travesseiro foi cuidadosamente pego pelo bloco de gelo. Ela abriu a primeira página, a luz do luar ondulando em seus cílios. Ela se levantou da cama, seus pés delicados ainda não tocando o chão. De repente, passos distantes se aproximaram. Do cômodo oposto, uma figura furtiva, uma mulher, empurrou a porta silenciosamente. Ying Bing? Então, qual é o motivo? Amerbal, alguma ideia? Limo ainda não conseguia entender. Se a indiferença do bloco de gelo foi uma encenação, qual foi o motivo? Mas ele não tinha ninguém para perguntar. O único ser senciente por perto era Amerbal. Bzzz. Amerbal não conseguia falar, mas seus 2 zumbidos suaves pareciam transmitir confusão. Viu? Nem mesmo Amerbal conseguia entender aquilo. HMM. Nunca passou pela cabeça de Limo que o zumbido de Amerbal poderia estar questionando a sanidade de seu mestre. Esse tipo de coisa, você está me perguntando? Hã? Limo de repente olhou para cima e avistou uma figura do lado de fora da porta. Ele congelou, depois sorriu lentamente. Então, o bloco de gelo não estava realmente bravo. Vir visitar no meio do discípulo precioso. A porta rangeu ao se abrir, revelando o rosto de Shang-Wu espiando. O sorriso de Limo desapareceu instantaneamente. Mestre, você não deveria estar invadindo a cozinha a essa hora. O que você está fazendo aqui? HMPH, não posso ver como você está? Tão ingrato. Shang-Wu fez bico, cruzando os braços indignada. Você. Checar como eu estou. Quem foi quem ficou bêbado e desmaiou ensinando as técnicas fundamentais de cultivo? E para um mestre como você, a melhor forma de se importar é não se importar nem um pouco. Além disso, aparecer no meio da noite, poderia ser. Você errou feio e precisa fugir, então veio pegar dinheiro emprestado para a viagem. Essa foi a primeira suposição de Limo. Shang-Wu revirou os olhos. Tem alguém na seita aqui em Juan que eu não consiga lidar? Por que eu precisaria fugir? Justo. Estou com fome. Não consigo dormir sem vinho, e não consigo beber sem lanches. Os lábios de Shang-Wu tremiam. Então, como você sobreviveu quando eu não estava por perto? Você só está com vontade de comer, não está? Limo suspirou. Então vá para a cozinha. Entrando sorrateiramente no meu quarto, eu pensei. Você não cozinhou hoje à noite. Não sobrou nada na cozinha. Resignado, Limo pegou alguns lanches embrulhados em papel óleo de seu espaço do sistema,
Especialidades da Fronteira Sul. Missão: alimentar a bela missão. Visita meia-noite do bloco de gelo vezes aliás, o que você achou antes? Achei que um javali selvagem tivesse invadido. Deixa pra lá. Aproveite sua refeição. Assim que Shango saiu, Lima suspirou, inclinando a cabeça em um ângulo de 45 graus para olhar o céu noturno. Não era ela. E, honestamente, isso fazia sentido. Talvez sua energia Yang estivesse muito presente ultimamente, embaçando seu cérebro. Como ele poderia esquecer? Esse era o bloco de gelo. Mesmo depois de conhecer inúmeras figuras extraordinárias, ela era a única com um destino carmesim, a futura imperatriz. O fato de ele poder entrar no quarto dela sem ser expulso já era como um sonho. Nem era aniversário dele hoje. Esperando que Ying Bing entrasse escondido no quarto dele. Até mesmo Shang-Ou, bêbado e sem amendoins, não ousaria imaginar tal coisa. Que ousadia dele, esse pequeno limo. Então, se ao menos eu pudesse comemorar mais aniversários em um ano. Limo olhava fixamente para o teto, seus pensamentos girando. Quantos mais você quer? 5, 6, 7, 8. Isso já basta. Ganancioso. Ao ouvir a voz familiar, Limo se levantou de repente, saltando rígido da cama. A luz da lua estendia a sombra de uma certa figura longa e esguia, até o travesseiro. Ying Bing, vestida com seu vestido imortal iluminado pela lua de obsidiana, estava perto da janela, seu olhar, antes alternando entre luz e sombra, agora um pouco mais baixo ao vê-lo. Bloco de gelo. Por que você? A luz do luar está linda esta noite, disse Ying Bing com sinceridade. Lima assentiu solenemente. Faz tempo que não admiro a essência da deusa da lua. Sua expressão permaneceu distante e santa sob a luz do luar, tornando impossível imaginar suas mãos delicadas apertadas nas mangas, dedos rígidos de tensão. Comporte-se depois. Não. Travessuras. Minha energia Yang justa é inabalável. Eu fico ereto e sento-me ereto. Sério? Com certeza. O pequeno Limo sentou-se ereto, os olhos ardendo de determinação. Sua retidão esmagadora era praticamente flamejante. Os dedos curvados de Ying Bing relaxaram um pouco. Ela havia agido deliberadamente fria hoje, assumindo que Limo ficaria na linha, e certamente ele não perceberia. Ela não era tão ingênua quanto nos sonhos, quando foi enganada a chamá-lo de irmão mais velho. De volta ao palácio Cássia, nenhum de seus discípulos ousava se comportar mal. Muito menos esse autoproclamado cavalheiro Limo, essa criança crescida. Venha para minha casa. Hã? Limo ficou confuso, mas seu corpo se levantou obedientemente. Minha cama combina mais com você. Ying Bing se referia à cama de jade de gelo. Mas nem mesmo a bloco de gelo percebeu quão naturalmente havia convidado Limo para sua própria cama, tão facilmente que não achava nem um pouco estranho. Investing em Imperatriz capítulo 436. O tacle não conta o boldoer do bloco de gelo parecia menos austero do que antes, especialmente na penteadeira, onde inúmeros objetos estavam expostos, presentes de aniversário que Limo lhe dera ao longo dos anos. Limo sentou-se na cama de jade de medula fria, respirando o leve perfume frio antes de expirar profundamente. De que material era feito o leito do bloco de gelo? Tão fresco e confortável. Ying Bing sentou-se ao lado dele, tirando os sapatos e as meias. Quando seus pés brancos como a neve estavam prestes a repousar na cama, ela notou uma certa mão rebelde já pairando ansiosamente por perto. Você prometeu não se comportar mal. Eu sei, tenho apertado demais o martelo ultimamente. Só sinto vontade de pegar algo. Notando o leve estreitar dos olhos de Ying Bing, Lima assumiu uma expressão solene e usou a mão esquerda para forçar a mão direita de volta à submissão. Então, Ying Bing pegou um livreto da mesa de cama e entregou para ele. Na capa estava escrito a harmonia do Yin e do Yang, o manual cuidadosamente selecionado do ex-líder da seita dado pelo líder da seita Qin. Já estudei isso. Leia de novo. Fiz revisões e anotações. Limo imediatamente se endireitou com respeito. Essa arte marcial deve ter considerável mérito se merece anotações da própria esse bloco. Também provou que o ancestral alegre realmente tinha alguma autoridade no Dao do Yin e Yang. Se fossem rabiscos de um aluno medíocre, um professor nem se daria ao trabalho de corrigi-los. Folheando o livreto novamente, Limo percebeu que, embora os princípios centrais permanecessem inalterados, a metodologia havia sido refinada segundo os gritos da fênix no pantano celestial. Na verdade,
Alguém poderia até chamá-la de A Fênix Grita em Pântano Celestial, edição Yin Yang. Na última página, uma linha estava circulada em vermelho. Durante o cultivo duplo, é preciso manter clareza mental e pureza de coração. Caso contrário, o desequilíbrio entre Yin e Yang pode se tornar fervoroso. Em termos mais simples, nada de pensamentos impuros. Caso contrário, corre o risco de se desviar pelo caminho tortuoso da seita alegre. Ying Bing pressionou um dedo fino, como jade, contra a testa de Limo e disse com a máxima seriedade: então, você deve estar especialmente focado. Minha maior força é a minha concentração. Limo declarou com determinação inabalável, sua expressão firme como aço. Ying Bing se inclinou mais perto, seus olhos de cor de outono se estreitando levemente enquanto se fixavam nele. Sem travessuras, e também sem pensamentos de travessura. Seus lábios rosados se entreabriram, sua voz carregando um leve doce aroma. De repente, Limo lembrou do leite de soja que havia bebido alguns dias atrás. Não é à toa que tinha uma doçura em comum, não soja. Então era por isso que o bloco de gelo deliberadamente mantinha as coisas sérias, para mantê-lo sob controle. Se pensamentos impuros surgissem e os desviassem, quem sabia quais consequências poderiam seguir? Provavelmente, talvez, não vá. Até a famosa teimosia de Limo havia amolecido. Ying Bing apertou os lábios, observando enquanto Limo, já transbordando energia Yang, mostrava sinais de superaquecimento. Eventualmente, ela suspirou baixinho. Ela não podia deixá-lo ficar assim para sempre. Hoje, ele fingia estar doente, mas um desequilíbrio prolongado tornaria tudo real. Tire suas roupas. A peça superior. Certo. Limo tirou seu manto de Yang puro, o amassou em uma bola e o jogou na cama com um estrondo. Seu físico havia alcançado novos patamares, esculpido como uma escultura entalhada em machado, com um leve brilho metálico, como se recém-forjado. Quando os dedos pálidos e delicados de Ying Bing tocaram seu peito, eles tremeram levemente, assim como o olhar frio e composto dela. Vire-se. A fada do gelo havia elaborado uma solução. Ela fez Limo sentar na cabeceira da cama, de costas para ela, enquanto ela trabalhava por trás, começando pelos pontos de acupuntura nas costas dele. Assim, o olhar de Limo estaria fixo na janela, incapaz de vê-la, impedindo seus olhos de desenvolverem suas próprias ideias e corrompendo sua mente. A energia Yang abundante fluía, fio por fio, para suas pontas dos dedos frios, guiada pelo método de tipo Onix Kriyazin Avenlimash. A intenção divina do Supremo Yin percorreu seu corpo, e Limo se sentiu como um viajante que vagou pelo deserto por tempo demais, finalmente tropeçando em um oásis após uma longa seca. Pena que esse oásis tinha apenas o tamanho da palma da mão de Ying Bing. Gradualmente, seus pontos de acupuntura se encheram de pura energia espiritual. Sem nem precisar se concentrar, ele sentiu que se aproximava rapidamente da sétima abertura de Insight, até mesmo roçando levemente o gargalo. Felizmente, ele não precisava se prender a isso, por isso permanecia apenas uma sensação vaga. Limo sentou-se rígido, a expressão solene, saboreando o toque frio e jade contra suas costas. Ele não pôde deixar de se maravilhar por dentro. As mãos do bloco de gelo eram tão frias e refrescantes, tão agradáveis ao toque. A única desvantagem era que só aquele lugar era legal. Pensando bem, suas mãos e pés pareciam estar na mesma temperatura. Então, seria possível que, hoje, no momento em que o pensamento surgiu, a energia Yang antes calma em seu corpo de repente explodiu como uma faísca pousando em um tinder seco. Sério? Até isso contava. A harmonia do Yin e do Yang era rígida demais. Limo sentiu uma dor surda se espalhar por seus meridianos. Como todos sabiam, o calor se expandia enquanto o frio contraía, e o calor naturalmente se transferia de objetos mais quentes para os mais frios. Sua energia Yang rugia, avançando em direção ao frio gelado em suas costas. Limo, você. Ying Bing apertou os lábios com força, a palma formigando de dormência, uma sensação que parecia subir pelos dedos. Ela tentou restaurar o equilíbrio entre Yin e Yang, mas não era algo que pudesse controlar sozinha. Quando o caminho se desviava, o destino ficava cada vez mais distante. Para piorar, uma figura apareceu do lado de fora da porta. Shang-Wu ficou curioso na entrada do quarto de Limo. Onde está meu precioso discípulo? Ele estava aqui agora há pouco. A menos que... Shang-Wu inclinou a cabeça. Então,
Olhando para trás, ela parou. A porta do pequeno Bing não estava um pouco aberta mais cedo. Por que está fechado agora? Murmurando para si mesma, ela desceu as escadas. Atrás da porta agora fechada, os delicados lóbulos das orelhas de Ying Bing queimavam em vermelho. Ela lançou um olhar reprovador para o instigador daquela confusão. Agora, o desequilíbrio gritante entre Yin e Yang estava além de salvação. A única saída era reduzir a intensidade, seja liberando o excesso ou deixando que se anulassem mutuamente. Não se mexa. Com um leve ranger de dentes, Ying Bin voltou rapidamente. Ela pretendia segurar as mãos de Limu, mas avaliou mal o peso dele. Em vez disso, perdeu o equilíbrio e caiu para frente. Seu tropeço fez colidir com Limu. Pressionada contra seu peito através do tecido das roupas, sua bochecha gelada podia sentir o calor escaldante da pele dele e o ritmo poderoso do batimento cardíaco dele. Ying Bing congelou. Por algum motivo, ela se lembrava dos dias em que sofria de frio extremo. Se ao menos ela tivesse tido um abraço tão caloroso naquela época, talvez a dor não fosse tão insuportável. Afinal, esse abraço era tão aconchegante e reconfortante, derretendo-a como neve. Que coincidência! Limu, segurando a Jade trêmula e perfumada nos braços, percebeu quão limitada havia sido sua experiência em certos aspectos. Um corpo frio pressionado contra o seu era realmente incrivelmente agradável. Muito mais do que ele imaginava. Investing em Imperatriz capítulo 437, nem consigo me recuperar de assistir Bob Esponja. O Boldoiro estava silencioso, exceto pelo som dos batimentos cardíacos. O luar levantou as cortinas da janela, iluminando a boneca de cabeça grande que estava ao lado da cama, fazendo sua cabeça brilhar intensamente. Seguiu-se um longo silêncio. A beleza fria sentiu o abraço ao seu redor se aquecer. O homem quente sentiu o jade macio e perfumado em seus braços ficar mais frio. Ao mesmo tempo, um pensamento surgiu na mente de ambos. Isso é ruim. O caminho parece estar se desviando ainda mais do curso. Agora, mesmo que tentassem parar, já era tarde demais. Os olhos de Ying Bin tremeram levemente, como águas de outono começando a derreter. Por mais inexpressivo que seu rosto normalmente estivesse, agora inevitavelmente estava tingido de um rubor profundo. Vou ser rápido. Ela pretendia neutralizar tanto as energias Yin quanto Yang. Lima assentiu instintivamente. Então sentiu a energia Yang dentro dele começar a fluir lentamente. Em meio à interação de Yin e Yang, um fio de energia, quase imperceptível, emergiu. Essa energia era diferente de qualquer essência verdadeira ou respiração interna que ele já tivesse encontrado. Simples, mas aparentemente eterna e indestrutível. As energias Yin e Yang ciclavam sem fim, sempre em mudança, mas uma vez que essa energia aparecia, ela se tornava o centro em torno do qual elas giravam. A eficiência do cultivo duplo deles de repente melhorou significativamente. Limo finalmente relaxou um pouco, baixando o olhar para ela sob essa nova perspectiva. O bloco de gelo estava em seus braços. Ela não era pesada nem um pouco. Pelo contrário, ela era leve como uma pluma. O corpo de uma fada era feito de luar. Seus olhos estavam fechados agora, seus cílios trêmulos brilhando como luz das estrelas, suas mãos delicadas segurando seus ombros com força. Quem disse que a lua não podia ser segurada? Então o que ele estava abraçando agora? Para ser honesto, se não fosse pela sensação muito real da pele fria dela contra a sua, Limo poderia ter pensado que aquilo era um sonho, e mesmo em seus sonhos mais loucos, ele não teria ousado imaginar algo tão belo. Inicialmente, seu investimento no bloco de gelo foi puramente pelas recompensas. Não que o bloco de gelo não fosse bom. Pelo contrário, a Limo comum de sua vida passada achava que ela era boa demais. Um destino vermelho, um futuro protagonista que faria os 9 céus e as 10 terras se curvarem diante dela. Como mero espectador, Limo considerava um privilégio raro manter uma relação pura entre investidor e investido. Mas depois... Limo, para de pensar demais. Eu não estava. Mas tem algo. Me cutucar. Você sabe que tenho aprendido forja de armas ultimamente, martelando metal o dia todo. É natural que eu carregue um tesouro de martelo comigo, certo? Limo quase perdeu a compostura depois de dizer isso. Que tipo de bobagem ele estava falando? Mas a normalmente rígida bloco de gelo realmente assentiu, embora sua expressão tenha ficado ainda mais complicada. O tempo passou devagar. Parecia uma eternidade,
Mas Limo também sentia que isso passava voando. A energia Yang que ele acumulou com a forja se esgotou em pouco tempo. Mesmo que essa energia fosse divina, não poderia ao menos resistir um pouco mais? Um momento depois, a voz de Ying Bing soou: levante-se. Ah, certo. Limo não sabia se ela queria dizer que estava se levantando mandando ele se levantar. O bloco de gelo ainda estava deitado sobre ele. Limo, espere. O mentalmente exausto Limo de repente sentou-se de repente, como se tivesse sido ressuscitado. Então, vendo Ying Bing prestes a cair no chão, ele rapidamente estendeu a mão e a segurou. Hã? Limo congelou. Será que a sensação poderia ficar ainda melhor? Solta. E Ying Bing lançou um olhar fulminante para o pescoço dele, como se quisesse morder ali mesmo. O tom dela ainda era frio e distante, mas agora havia um toque de ferocidade. Então Lima soltou e vestiu a camisa de novo. Quando finalmente vestiu seu manto de yang puro, Ying Bing já havia voltado para a cama, restando apenas uma silhueta fria de suas costas. Estou voltando. A fada do gelo não disse nada, como se tivesse adormecido. Será que ela também poderia usar sua técnica secreta, adormecer em 3 segundos? O boldoiro estava completamente silencioso. Limo não conseguia mais ficar ali parada. Mesmo que tivesse perguntas, precisava reprimi-las. Ele certamente não podia se enfiar na cama dela e sussurrá-los em seu ouvido. Então ele se curvou e saiu do boldoiro como um cachorro ocupado. Snap! O som da porta se fechando ecoou. Na cama, aparentemente distante, fada do gelo parecia encolher, encolhendo-se sobre si mesma. De repente, lembrando de algo, chutou a boneca de cabeça grande junto à cama com seu pé branco como a neve, fazendo-a cair no chão. A porta do outro lado também se fechou. Lima estava deitado na cama, a mente em branco. Ele nem ousava dormir de bruços. Será que toda a energia Yang não havia sido refinada e convertida no poder da intenção da alma em seus pontos de acupuntura? Porque ele ainda estava. 2 cabeças e uma grande. Seria porque ele era excelente em se exibir, fazendo o pequeno Li querer se exibir também. Espera, pequena Li, o que você está pensando? Esse é o tipo de pensamento que um cavalheiro justo deveria ter. Você costumava ser tão ensolarada e alegre, antes não era assim. Volte para o pequeno mundo. Com uma mudança de visão, a consciência de Limo desceu rapidamente. Naquela noite, a princesa pequena Jiang abraçou um galho de pêssego, pensando em como lidar com o enorme dragão carmesim naquele dia enquanto caminhava em direção ao campo de treinamento em Yang. De repente, ela congelou. Estou pronto, vamos pegar águas vivas juntos. Naquele momento, em frente ao campo de treinamento em Yang, um estranho quadrado amarelo e uma estrela rosa igualmente estranha conversavam. Sim, uma quadrado amarelo usando camisa e gravata e uma estrela rosa querendo pegar águas vivas. Isso era simplesmente bizarro demais. E o venerável mestre celestial estava diante dessa cena estranha, observando atentamente. Professor. O que? O que é isso? São criaturas do mar, há muito desaparecidas dos 9 céus e das 10 terras. Ah! No passado, a professora também lhe mostrou imagens vívidas, como a antiga corte celestial. Será que esses seriam talvez outro tipo de criatura demoníaca perdida no rio do tempo? Professor, por que está observando eles? Esta é uma lembrança da minha infância, um passado ao qual nunca poderei voltar. A voz do venerável mestre celestial estava carregada de nostalgia enquanto ele olhava para o céu em um ângulo de 45 graus. Vê-los me lembra de mim mesmo inocente, sem manchas. Mas eu realmente nunca poderei voltar atrás. Agora, até Sandy parece charmosa. O tom do professor hoje soa tão profundo. E ele também parece um pouco cansado. Jiang Shulong inclinou a cabeça, confusa. Certo, vamos começar a aula de hoje. Com um aceno da manga, o venerável celestial fez a cena desaparecer. Ele se virou, uma projeção de dragão carmesim se enrolando no ar atrás dele, seu olhar flamejante fixo na jovem garota que segurava sua espada. Como está sua arte da espada matadora de dragões? Eu dominei cerca de 30%. Está na fase de conquista menor. Bom. Vamos ver o quanto você realmente consegue manejar, se consegue matar esse dragão carmesim. Investing em Imperatriz capítulo 438, Essência dos 5 dragões. No mundo pequeno. O rugido do dragão carmesim atravessou metal e pedras estilhaçadas, mas quem travava uma batalha feroz com ele era apenas uma jovem garota com um pano amarrado sobre os olhos.
A intenção da espada pesada é a essência da arte da espada matadora de dragões. Não se deixe limitar por meras técnicas. Só quando sua intenção da espada for forte o suficiente você pode resistir destemidamente ao poder do dragão. O venerável mestre celestial cumpriu seu dever diligentemente, já tendo preparado os materiais didáticos com conhecimentos sobre artes marciais. Vendo o progresso imediato da princesa pequena Jiang, Limo finalmente saiu de seus pensamentos. Ele voltou a olhar para dentro, observando a miniatura dentro de seu dantian. A marca divina lunar brilhou de forma particularmente intensa, como se lhe dissesse silenciosamente, curado pelo ancestral alegre, experimente e você vai saber. Junto com a marca divina do macaco de pedra, sua sétima abertura agora mostrava sinais de quase conclusão, restando apenas uma pequena abertura. Sem querer, parecia que ele estava prestes a romper o espaço novamente. Fico imaginando qual habilidade divina vou ganhar desta vez. Mas então Limo balançou a cabeça. Essa pequena distância, embora aparentemente insignificante, normalmente levaria meses para um artista marcial do reino divino da observação conseguir preencher. Ele pode ser mais rápido, mas só marginalmente. Nesse momento, um grito agudo de espada ecoou em seus ouvidos, acompanhado pelo rugido furioso do dragão carmesim, um rugido cheio de ressentimento inconfundível. Tum! Quando Limo olhou para cima, viu que parecia um galho de flor de pessigueiro brotando diretamente na testa do dragão. As pupilas verticais do dragão tremularam com um traço de terror antes de seu corpo se dissolver no poder de todos os seres vivos. Ao mesmo tempo, uma notificação soou. Parabéns, anfitrião. Você investiu com sucesso em Jiang Shulong, ensinando a arte da espada matadora de dragões e ajudando-o a matar o dragão carmesim. Recompensa de investimento. Sangue de coração do dragão carmesim. Sangue do coração do dragão carmesim. A essência sangue do coração de um dragão carmesim. Pode ser usado para alquimia, refinamento de artes marciais ou forja de armas. Nota: se você forjar uma arma usando o sangue do coração de 5 dragões, carmesim, amarelo, branco, preto e dourado, uma surpresa inesperada os aguarda. Forjando uma arma com 5 sangue coração de dragão. Limo ficou atônito. Onde esse sistema pegou esse mau hábito de falar? Qual exatamente é a surpresa? Você não poderia simplesmente dizer claramente. Poderia ser a criação de uma arma divina. Ele já tinha o tesouro e martelo, mas ainda estava sem uma espada divina. Professor, eu consegui. Os olhos da princesa pequena Jiang atrás do pano transbordavam de empolgação enquanto ela corria até lá. Muito bem. O venerável mestre celestial calculou que Jiang Shulong havia derrotado o dragão carmesim muito mais rápido do que quando ela derrotou o corvo dourado. Isso provava que o talento de combate da pequena princesa era inerentemente excepcional. Hoje não há aulas. Vá descansar. Mas ainda tenho uma pergunta. Jiang Shulong hesitou, a curiosidade corroendo-a. O que foi? Você sabe. Que surpresa o irmão Limo preparou para mim. A tímida princesa não conseguiu conter sua ânsia. Limo pensou por um momento. É algo que permite remover o pano sem que seus olhos sejam prejudicados pela luz do sol. Uau! Jiang Shulong deixou o pequeno mundo de bom humor, indo dormir. Enquanto isso, Limo sentava-se ao lado da cama, regulando a energia quase transbordante da alma em suas aberturas. Na manhã seguinte, curiosamente, os picos da seita Qinjuan lá fora começavam a derreter em graus variados. As palavras do ancião An tinham um pouco de verdade, afinal. Limo acordou cedo, ou melhor, não tinha dormido nada. Embora não precisasse visitar o pico da arma divina hoje, ainda assim foi direto para a cozinha. Você está prestes a romper de novo? Tia Miao, passando por ali, ergueu uma sobrancelha surpresa. Ela vinha se perguntando se conseguiria alcançá-lo no próximo ranking do dragão oculto, dado seus próprios ganhos com o Palácio dos Sonhos das Nuvens. Agora parecia sem esperança. Talvez. Vai saber. Pode acontecer acidentalmente. Limo respondeu casualmente. Ele não estava tentando se gabar. Seus verdadeiros avanços podiam ser contados nos dedos de uma mão. Você não deveria dizer isso lá fora. Tian Miao cerrou os punhos. Por quê? Você vai levar uma surra. Limo riu, aquecendo o vaporizador sem se preocupar. Sem problemas. Muita gente vai querer me bater no futuro. Mas algumas palavras não vão mudar isso. Você consegue ver seu próprio destino? Tian Miao franziu a testa. Nem ela conseguia decifrar o destino de Limo. Não.
Limo balançou a cabeça. Você acha que o bloco de gelo pode se tornar a melhor beleza do ranking das 100 flores algum dia? Tian Miao franziu a testa. Você pode soltar a palavra poderia. Exatamente. Então, naturalmente, muitos vão querer me matar. Nesse momento, Kyuzi entrou na cozinha, de olhos sonolentos. Avistando Limo, ela parou. Você cultivar dupla com o pequeno gelo ontem à noite? Hã? O quê? Não consigo te ouvir por causa do barulho. Limo sacudiu a frigideira barulhento. Kyuzi e Tian Miao ficaram em silêncio. Isso foi claramente um acidente de propósito. Eles se viraram para olhar a fria e distante fada da espada praticando suas formas no pátio ao amanhecer. Ela também estava à beira de um avanço. Na verdade, ela era ainda mais próxima que Limo. Afinal, a intenção de batalha indomável de Limo só poderia ser aprimorada através do combate, diferente da conveniência de observar a forma divina da Fênix de Jade. Pequena Tian Miao, sua adivinhação foi perfeita. Você dominou bem as artes da seita yantiana. Kyuzi não pôde deixar de suspirar. O quê? Antes mesmo de se casar, ela já está trazendo fortuna para ele. Imagine o que vai acontecer depois. Tian Miao assentiu. Tecnicamente, apelidos não eram decisão dela, ela só podia oferecer sugestões. A versão final do ranking do dragão oculto ficou a critério de seu mestre. Mas ultimamente, tendo comido sua comida e aceitado seus favores, ela planejava insinuar sutilmente ao mestre sobre alterar o apelido de Limo. Agora, parecia desnecessário, pelo menos a alma de batalha da esposa Fortuna poderia ficar. O tempo voou. Minhas aberturas estão cheias. O brilho da forma divina da Fênix de Jade na câmara diminuiu novamente. Ying Bing sentou-se ao lado da cama, esperando em silêncio. Para melhor fundir a intenção divina lunar com a forma Fênix dos 100 avianos, os preparativos precisavam começar ao entrar na sétima abertura. Ambas precisavam romper juntos. Então ela esperou por Limo. Curiosamente, os avanços durante a cultivação dupla foram mais suaves. E ele era próximo também. O Programmerice Block decidiu carregá-lo junto. Se ele se comportar mal de novo desta vez. O olhar de Ying Bing escureceu ao pegarem a luz da lua, os dedos deslizando pela lâmina. Ela penduraria a luz da lua perto da cama depois. Exatamente quando ela pensava nisso, notificação. 7 dias restantes para o próximo ranking. Punição para o perdedor. Plante 49 morangos. Tão rápido. Ying Bing murmurou para si mesma. Naquele momento, Lima entrou na câmara e imediatamente avistou a fada da espada segurando sua impressionante espada divina. Bloco de gelo, por que você está segurando sua espada? Eu. Ying Bing abaixou os olhos brevemente antes de responder friamente. A pequena Yui disse que também quer uma amiga. Você carrega o tesouro martelo com você o tempo todo, não carrega? Investing em Imperatriz capítulo 439. Lamber dedos é um mau hábito. Que amiga nova e linda, de fato. Limo examinou a espada esguia, brilhando como geada sob o luar, e acariciou o queixo. Ele há muito queria encontrar um companheiro para seu martelo, raramente era só conversa vazia para acalmar a arma, mas porque o martelo Bal precisava brincar com a pequena Yui bem durante a sessão de cultivo duplo deles. E se outro martelo aparecesse do bolso agora? Ainda assim, o bloco de gelo, Ying Bing, já havia tirado sua própria lâmina preciosa. Armas divinas compartilhavam um vínculo com seus mestres, e dentro de seu mundo interior, Amerbal já girava animadamente em círculos. Eu, o quarto gênio do ranking do dragão oculto, realmente vou vacilar em um teste tão trivial. Com os dentes cerrados, Limo invocou seu martelo, canalizando o poder de seu mundo interior. Amerbal pode ser um pouco feroz, carregando a aura afiada de uma arma de guerra. Hã? O martelo que saiu era dócil, quase como um filhote tímido, suas vibrações suaves lembrando uma saudação amigável. Enquanto isso, Little Yui também havia deixado a mão de Ying Bing. As duas armas ressoaram, seus zumbidos harmonizando-se como duas baleias se chamando. Curiosamente, eles pareciam perfeitamente sincronizados. Ao ver isso, uma rara suavidade brilhou nos olhos de Ying Bing. Olá, eu sou Amerbal, veio uma voz profunda e retumbante. Olá, eu sou a pequena Yui, respondeu um sussurro gentil e delicado. Vamos pegar águas vivas juntos. Ying Bing se virou e viu Limo sentado de pernas cruzadas na cama de jade gelado, sua voz animada fornecendo a tradução para a conversa das armas.
Eles realmente estavam dizendo isso? As palavras exatas não importam, o sentimento é o mesmo. Lima estava genuinamente curioso. Entre os 100 prodígios do ranking do dragão oculto, ele era o único que empunhava um martelo. Dizem que a espada é o cavalheiro das armas, a lança o rei, a lâmina a personificação da coragem. Cada arma tinha seu título nobre. Então, qual era o martelo? Armas não são tão complicadas quanto pessoas, disse Ying Bing, puxando uma cadeira e colocando sua mão fria Jade na palma de Limo. Bloco de gelo, você não vai subir aqui? Ying Bing lançou um olhar para ele, meio irritado, meio acusador. Mas você não tem mais um martelo no bolso? Lima esfregou os dedos gelados, sua mente voando para a imagem de Ying Bing aninhada em seus braços, seus dentes prateados roçando levemente sua pele como se ela pudesse mordê-lo. Espere, ela planejou isso o tempo todo? Sua oferta anterior para encontrar um companheiro para Amerbal, seria essa a verdadeira armadilha? Seu olhar parecia dizer, sem o martelo Bal, como você vai explicar o que tem no bolso agora? Então esse era seu plano o tempo todo. Lima suspeitava que ele tinha sido enganado, mas não tinha provas. Isso já não tinha sido combinado? Ying Bing inclinou levemente a cabeça, a expressão vazia. O bloco de gelo não entende do que você está falando about.jpg. Lima estreitou os olhos, ainda sem se convencer. Mas antes que pudesse expressar suas dúvidas, uma fruta bodi foi enfiada em sua boca. Para potencializar a dupla cultivação, Limo sempre preparava frutos espirituais, como esse fruto bodi purificador da alma, para suas sessões de trabalho. Vamos focar no treino, disse Ying Bing, pegando uma fruta para si. Esses tesouros naturais não eram tão potentes quanto elixires, mas não tinham efeitos colaterais. Além disso, eram deliciosos, refrescantemente doces. Limo, com a boca cheia, tentou falar, mas não é suficiente. Ying Bing enfiou outra fruta na boca, os dedos brilhando de suco. Ainda assim, você está com um apetite tanto hoje. MMPH, agora, com as duas bochechas saltando, Limo só conseguia murmurar incoerentemente, quase babando dos cantos dos lábios. Ying Bing apertou os lábios, um lampejo de diversão nos olhos. Talvez em um momento de descuido, ela lambeu distraidamente o suco das pontas dos dedos, depois congelou. Um leve rubor subiu pelo pescoço branco como a neve, como se o calor da primavera tivesse chegado ao seu peso de repente. Os olhos de Limo se arregalaram, mas ele não conseguiu falar. E assim, a dupla cultivação de hoje seguiu como de costume, cheia de reviravoltas. Certa vez, Limo se perguntou como o poderoso líder da seita do chamado divino, um mestre do Yang Dao, pôde ter caído ao nível de ancestral da seita da harmonia alegre. Agora, ele entendia, ele tinha sido ingênuo demais. Se não fosse por aquele fio de energia imortal, ele poderia ter seguido pelo caminho errado no primeiro dia. Afinal, quantos discípulos poderiam resistir a tais provações? O tempo passou. A lua estava alta, sua luz prateada no auge, o momento em que a essência do Dao lunar era mais forte. Sentado na cama, Limo de repente sentiu uma ondulação mística e familiar, uma que ressoava com o Dao lunar em seu mundo interior, como um brilho eterno iluminando o passado e presente. Bloco de gelo. Está rompendo. Ele abriu os olhos e viu Ying Bing, um brasão divino brilhando suavemente entre as sobrancelhas, exalando um ar de nobreza sagrada. Ele podia sentir as energias Yin e Yang, refinadas em alimento para a alma, subindo sob seu controle enquanto atacavam a sétima abertura. Sem palavras, Lima instintivamente sabia do que precisava. Sua verdadeira essência e a energia Yang acumulada se acenderam num instante. Por algum motivo, isso o lembrava de jogos, quando a base inimiga estava à vista, e ele só apertava o teclado, liberando todas as habilidades de uma vez. E então, vitória, parabéns, anfitrião. Investimento bem-sucedido em Ying Bing, ajudando sua ascensão até a sétima abertura da observação divina, recompensa de investimento, diagrama de observação divina do dragão amarelo. Diante dele não aparecia uma tela de vitória, mas o rosto impecável de Jade de Ying Bing. Recém-saída de sua descoberta, seus olhos brilhavam com a luz lunar, como se a própria lua contemplasse o mundo mortal. Ainda assim, mordeu o lábio e abaixou os cílios. Minha vez de te ajudar. Apenas faça o seu melhor, não precisa forçar. Lima estava a um fio de cabelo da sétima abertura.
Mas o problema era que a intenção divina do grande sábio não podia ser compreendida por meio da meditação, só a batalha podia refiná-la. E a menos que sua grande intenção sábia e intenção lunar progredissem em conjunto, ele não conseguiria romper a área. Ying Bing assentiu levemente e pressionou a ponta do dedo na testa de Limo. Sob o céu noturno, nos portões do pavilhão da água do outono, um tilintar fraco de sino soou. Tia Miao ficou na seita Qinjiuan por um bom tempo, mas com assuntos urgentes à sua frente, decidiu partir naquela noite. Mas ao chegar à entrada do pátio, parou. As flutuações da intenção lunar. Ela olhou para trás, para a câmara no segundo andar. Ying Bing rompeu de novo. Tia Miao respirou fundo. Bem, sua partida antecipada não foi totalmente por causa de seus deveres. Ficar ali dia após dia era um teste de sua fortaleza mental. Independentemente de qualquer outra coisa, a forma como esses dois dispararam em cultivo, como se estivessem montando um foguete, era suficiente para abalar o coração de qualquer Dao. Lembre-se, Ying e Bing Lima ainda eram jovens, e só praticavam artes marciais há cerca de um ano. Agora, as ondas tênues foram diminuindo gradualmente, sem sinais de uma segunda ruptura. Eles devem ser cultivadores duplos. Mas a fada do gelo avançou, enquanto Limo não. Tia Miao exalou aliviada, como se um peso tivesse sido tirado. Ela tirou uma folha de papel e fez uma anotação. Ela atualizou o nível de cultivo de Ying Bing para a 7ª abertura da observação divina, enquanto o de Limo permaneceu inalterado, embora tenha acrescentado uma nota de rodapé: excelente cozinheiro. Atualmente aprendendo forja de armas, posso me tornar um artesão divino no futuro. Investing em Imperatriz capítulo 440, observando as 7 aberturas do divino. Dentro do mundo miniatura. O brilho suave da essência lunar iluminava esse reino que pertencia exclusivamente a Limu. Parecia um pouco diferente da lua lá fora, mas era difícil identificar exatamente como. Limu se afastou de sua visão interior. Sua 6ª abertura de observação divina havia atingido o auge da perfeição, o que poderia ser chamado o pico absoluto da 6ª abertura da observação divina. Restava apenas uma última condição para sua conquista. Uma batalha verdadeiramente emocionante. Com minha rapidez de avanço, mesmo enfrentando os prodígios do ranking do dragão oculto, posso dizer com confiança que nenhum deles consegue igualar meu brilhantismo, certo? O jovem Limo sentia que só o bloco de gelo poderia ter chance contra ele. Ele não pôde deixar de se sentir um pouco convencido. A observação divina era o 3º grande reino. E na maioria dos romances de cultivo, qual era o 3º reino? Refino de que? Fundação estabelecida. Núcleo dourado. Em outras palavras, ele estava prestes a se tornar um grande mestre do Golden Core em estágio avançado. Bem, quase a ir. Mestre, eu consegui romper. Jiang Shulong avistou a figura parada no campo da Ouyang e apressou-se com passos leves e batendo. Shulong, você. Chegou a 2ª abertura da observação divina. O venerável celestial ficou momentaneamente atônito. Tão rápido. Parecia ainda mais rápido do que seu próprio avanço naquela época. Na verdade, é a 3ª abertura. Jiang Shulong soou um pouco incerto enquanto colocava uma pequena mão sobre seu dantian e dizia: eu te ouvi, mestre, e descansei direito. Antes de adormecer, senti o ratinho no meu dantian. Correndo de novo. Resumindo, a pequena princesa dormiu por 2 dias seguidos e acordou para descobrir que havia atravessado 2 reinos de uma vez só. A postura imponente do venerável celestial vacilou por um momento, quase quebrando sua compostura. Mestre, o que houve? Não melhorou o suficiente? Jiang Shulong perguntou cautelosamente. Não, de jeito nenhum. Já que é assim, hoje vocês vão enfrentar um novo oponente. Limo se recompôs. Refletindo, o rápido avanço de Jiang Shulong não era totalmente irracional. Ela havia recuperado seu osso da espada, um caso de destruição e renascimento, ou talvez o ápice de uma longa acumulação. Se ela nunca tivesse perdido seu osso da espada, talvez já tivesse ultrapassado a 3ª abertura da observação divina agora. Com um aceno de mão, o poder dos seres sencientes da pagoda das infinidades de cores do vazio fluiu para o espelho primordial do retorno. Seu brilho iluminava o diagrama de observação divina que ele havia recuperado. Uma majestosa pressão dracônica semelhante a uma montanha surgiu, inconfundível em sua dominância. E assim, a pequena princesa começou sua batalha do dia.
Seu objetivo agora não era apenas a vitória, ela também precisava moderar a intenção da espada sob a pressão do poder do dragão, e então usar essa intenção para romper a área. Esse era o caminho que Limo havia traçado para ela, modelado a partir de sua própria vontade de batalha desafiadora ao céu e complementado com uma técnica divina, a arte das mil formas. Assim, apesar de estar no reino da observação divina, ela ainda não havia realmente observado o divino. A espada matadora de dragões de Jiang Shulong, no meio da batalha, carregava vagamente uma aura de maestria. Após completar seu treinamento e deixar o mundo em miniatura, $2 Imo abandonou a postura indecifrável do venerável celestial e pegou um diagrama de observação divina, levantando o olhar. Lá, encontrou os olhos solenes e autoritários da projeção do dragão amarelo. Sua forma enrolada pairava sobre todo o campo Dao Yang. Sua presença dracônica avassaladora menos violenta que a do dragão carmesim, mas muito mais profunda, como uma montanha pressionando lentamente sobre ele. O jovem Limo respirou fundo, suprimindo os tremores em seu corpo. Isso não era medo. Era empolgação. Espero que você pode me dar uma boa luta. Uma hora depois, a projeção surrada do dragão amarelo lançou um último olhar profundo para Limo, ou melhor, para o fantasma do grande sábio pairando atrás dele, antes de finalmente se dissipar. Limo sentou-se de pernas cruzadas no centro do campo Dao Yang e retirou solenemente um objeto. Era a forma divina do grande Dao, uma que não pertencia aos 9 céus e 10 terras. O grande sábio agita os céus. O fantasma do grande sábio brilhava com luz, como se expressasse imensa satisfação com sua atuação durante esse tempo. Olhando para essa forma divina, Limo sentiu as intenções divinas dentro de si se tornando gradualmente mais claras. Entre eles, um brilhou especialmente forte. Mesmo entre inúmeras habilidades divinas, destacava-se como a estrela do norte em meio a um mar de luzes menores. Habilidades divinas tinham sua própria hierarquia. Diante dos olhos de Limo, a névoa pareceu se abrir, a visão se aproximando. Acima das nuvens celestiais, soldados divinos e generais celestiais não ousavam se aproximar, mantendo uma distância cautelosa. Embora cada um irradiasse uma aura de poder além de tudo que Limo já havia presenciado, comparados às duas figuras no centro, eram apenas vagalumes tremeluzentes. Desta vez, o rei macaco permaneceu tão desafiador quanto sempre, mas carregava um ar de solenidade. À sua frente, um homem impressionantemente bonito, adornado com uma coroa de jade e vestido com armadura de batalha dourada. Uma marca vertical entre suas sobrancelhas causava uma dor lancinante em qualquer um que ousasse encontrar seu olhar, mas seus lábios se curvavam em um leve sorriso. Uma lança de 3 pontas, de 2 gumes. Um cão místico de padrão dourado. Esse Erlang Shen não está certo. Mesmo enquanto sua consciência estava submersa na grandiosidade da cena, um pensamento absurdo surgiu na mente do jovem Limo. Ele não se parece em nada com Jiao Enjun. Um rugido trovejante, como a voz de uma existência inimaginável, ecoou pelos céus. Limo se esforçou para ouvir, mas tudo o que captou foram murmúrios fragmentados perdidos no caos. Você também já desafiou os céus. De repente, o verdadeiro Sr. Erlang bateu sua lança no chão. A ponta brilhava com a luz fria das estrelas, a lâmina refletindo geada. A própria essência do céu e da terra explodiu em turbulência. Uma tempestade se ergueu, e dentro da onda interminável de energia, sua forma se expandiu, imponente, eclipsando o céu, lado a lado com o sol e a lua. Agora, sua respiração carregava o estrondo do vento e do trovão, seu terceiro olho brilhava como um sol escaldante, e seu poder divino varria o cosmos. À sua frente, a figura do grande sábio também subia em meio aos ventos uivantes. O Ruijingu Bang havia se transformado em uma coluna do céu, seu topo perfurando o firmamento, sua base mergulhando no submundo. Uma simples mudança poderia agitar os ventos e as nuvens do mundo. Clang, uma colisão que abalou o mundo e que devastou a terra. Inspirador. Avassalador. A visão se despedaçou abruptamente, incapaz de suportar a força pura daqueles dois seres. Limo sabia que nem estava qualificado para assistir a uma batalha assim. Mesmo através do tempo e do espaço, mesmo que como mera projeção, os tremores secundários podiam obliterar sua alma. Ainda assim, ele já compreendia a natureza dessa suprema habilidade divina. Manifestação do céu e da terra. À medida que todas as imagens desapareciam, $2 Imo permaneceu sentado no coração do campo Dao, demorando bastante para recuperar os sentidos. O padrão divino do macaco de pedra tremulou,
transmitindo uma súbita percepção. Para dominar essa suprema habilidade divina, a forma física deve transcender a mortalidade e alcançar a santidade. Em caso de sucesso, o corpo pode manifestar 10.000 zang de altura. Quando os mundos interior e externo não estiverem em harmonia, use com cautela, para que a carne não colapse sob seu próprio poder. Essa habilidade divina precisava de pouca explicação. Não era nem chamativo nem complexo, apenas poder bruto e avassalador, incorporando o princípio de força absoluta esmaga todas as técnicas. Quanto maior, mais forte. Mas as exigências que isso impunha ao usuário eram assustadoramente altas. De longe, essa era a habilidade divina mais difícil que Limo já havia encontrado. Seu físico era forte, mas apenas pelos padrões de seu reino. Se liberar totalmente a manifestação céu e terra significava se tornar uma montanha. Então agora, ele nem era um escalador. No máximo, era um observador distante, mal conseguindo vislumbrar a silhueta daquele pico colossal. Ainda assim, o coração de Lima ainda se acelerava de emoção. Investing em Imperatriz capítulo 441, parte ampliada e com pés tortos. A primeira luz do amanhecer iluminou o pico principal de Qingjian. Limo sentou-se à mesa de jantar, ocasionalmente caindo na risada, e o riso parecia crescer cada vez mais. Estranho? Ah, legal. A manifestação céu e terra, ei. Há hectares, hectares, hectares. Gia. Shangou e Kyuzi trocaram olhares perplexos. A princípio, suspeitaram que seu Júnior Lee poderia estar possuído por algo. Mas após um diagnóstico autoritativo pelo líder da seita Qin, foi confirmado, ele não era. Ele estava apenas agindo estranho. O que deu em você? Shangou demonstrou preocupação com seu estado mental. Kyuzi pensou por um momento e disse seriamente, ele está com febre há dias. Talvez o cérebro dele tenha queimado. Só lembrei de algo feliz, só isso. Limo conteve o sorriso e pigarreou. Você não percebeu? Eu consegui romper a barreira. Kyuzi o estudou cuidadosamente e assentiu. Agora há pouco, né? Ainda fresco. Mas romper a barreira não é normal para você? A percepção divina que observei foi especial. Adquiri uma nova técnica. Limo deu uma mordida no pão vaporizado, com um leve sorriso nos lábios. Que técnica? Shangou perguntou. Ficando maior. Kyuzi piscou. Isso não é particularmente raro. Muitas artes marciais podem aumentar o corpo. Conheço vários. A sua pode ser uma que eu já vi antes. Mostre-me. Então vou demonstrar só um pouco. A expressão de Limo ficou solene quando ele soltou um grito baixo de repente. Folha, o som de ossos ressoando e sangue correndo quase podia ser ouvido. Energia caótica girava, convergindo em direção a um de seus braços. Ah! Limo soltou o ar bruscamente. Sua altura permaneceu inalterada, mas seu braço direito engrossou 3 vezes, pulsando com um poder avassalador. HMM. E foi isso. Agora ele tinha um braço Qilin. Tem mais? Kyuzi percebeu que a técnica não estava totalmente demonstrada. Limo respondeu, não. PFFT. Seu corpo inteiro não deveria crescer? Por que só um braço? Parece tão ridículo. Ah! Shangou cobriu a boca, lutando para segurar o riso. Seu precioso discípulo agora parecia alguém nascido com uma deformidade congênita. Cuidado com as palavras. Limo ficou descontente. Essa era a manifestação do céu e da terra, uma habilidade divina do grande sábio. Se você não entende, não zombe. Instintivamente, tentou se levantar, mas, não acostumado com a força esmagadora em seu braço direito, quase perdeu o equilíbrio e caiu de cara no leite de soja. Ah! Você é hilário. Seu belo mestre não se continha mais, apontando e rindo dele. Isso parece familiar. Espera, agora eu lembro. Kyuzi, cuja memória era no mínimo confusa, encarou os braços desiguais de Limo enquanto uma lembrança há muito enterrada a vinha à tona. Uma vez, vi um guerreiro do salão de refinamento marcial que nasceu com uma deformidade, embora não nos braços, mas nas pernas. Um era enorme, o outro murchava como um bebê. Ah é? Limo sentiu uma estranha sensação de déjà vu, mas não conseguia identificar. Ele conhecia o salão de refinamento marcial. Kyuzi mencionou que os seus membros eram puros artistas marciais, dedicados exclusivamente a temperar seus corpos, extremamente poderosos em combate. Mas todos pareciam um pouco simples de mente. Kyuzi continuou, ele nasceu com deficiência, mas como dizem, quando os deuses fecham uma porta, abrem uma janela.
Isso combinava perfeitamente com ele. Com uma perna aleijada, a outra ficou anormalmente forte. Ele dedicou todo o seu esforço a refinar aquela perna. E no fim, ele realmente forjou uma arte marcial incrível. Que arte? Limo perguntou. A perna celestial aleijada. Kyuzi disse gravemente. Assim como você, ele pode de repente aumentar uma perna até um tamanho colossal. Um único chute pode destruir montanhas. Absolutamente temível. PFFT. Limo quase engasgou com seu leite de soja. Que tipo de bobagem era essa perna celestial aleijada? A dele era a manifestação do céu e da terra. Como eles poderiam sequer se comparar? Infelizmente, o destino foi cruel com ele. Ele foi derrotado. Não. Um feiticeiro traiçoeiro envenenou com uma maldição, dando a sua perna boa. Pé de atleta. Limo de repente perdeu o apetite. Droga, a perna celestial aleijada pegou o pé de atleta. Como a manifestação do céu e da terra nunca apareceu nos 9 céus e 10 terras, explicar isso seria inútil. Ele voltou ao normal, pegou seu martelo e saiu do pátio, indo para o pico dos braços divinos para testar sua nova força. Assim que saiu, da janela do segundo andar de seu aposento, Ying Bing observou sair do pavilhão da água do outono antes de fechar silenciosamente as persianas. O que acabara de testemunhar lhe dizia, por sua intuição marcial, que aquilo não tinha nada a ver com a perna celestial aleijada que Kyuzi descreveu. Simplesmente Limo ainda não havia dominado, o que fazia parecer desajeitado e cômico. Quão forte era o físico e o poder de Limo? Talvez ninguém entendesse melhor do que a própria garota gelada. Se até mesmo o prodígio do martelo divino teve dificuldade para controlar essa força, quão aterrorizante isso deve ser? 7 dias. Não. 6 dias restantes. Dessa vez, ela estava confiante. No caminho da montanha para o pico dos braços divinos, Limo refletia enquanto caminhava. Meu corpo atual ainda está fraco demais. A energia caótica é limitada, incapaz de preencher toda a minha forma, e a duração é curta demais. Então esqueça a transformação em um gigante de 1000 pés, eu nem consigo aumentar meu corpo inteiro ainda. Apenas crescimento parcial. Com esse pensamento, ele focou sua mente. Engoliu uma pílula de 6 marcas para repor sua vitalidade e tentou novamente a manifestação do céu e da terra. Ele sentiu distintamente sua perna inchar sob o alimento da energia caótica, seu poder multiplicando por 10. Tum, o chão tremeu. Sem usar nenhuma técnica de movimento, sua força pura o lançou como uma bala de canhão da encosta direto para o pátio de forja. Os discípulos do pico dos braços divinos ficaram boquiabertos ao vê-lo. Mas Limo não deu atenção a eles. Dissipando a técnica, seus olhos brilharam. Refinamento divino fortalece o corpo durante a forja. E se eu dominar o poder da manifestação céu e terra, posso amplificar a força do meu braço martelo em momentos críticos, aumentando a eficiência. Os dois se complementam. Espera. Como todos sabiam, Lima estava cheio de ideias, muitas das quais o atingiram do nada. Embora só pudesse ampliar partes do corpo, podia escolher quais partes. O que lhe deu um pensamento ousado. Ele olhou para uma parte de si mesmo que estava recentemente indomável. E se? Limo recuou um pouco, surpreso com sua própria audácia. Limo, o que você está pensando? Investigue em Imperatriz capítulo 442. Seria razoável mesmo se Deus chegasse, dominando poderes sobrenaturais naquele momento. Yon Limo avançava pelo túnel que levava profundamente à veia de fogo, com expressão grave. Por que estou tendo esses pensamentos? O que exatamente roubou minha inocência? Como um cavaleiro justo, como eu poderia alimentar ideias tão aterrorizantes, aquelas que até o patriarca da seita da União Alegre exclamaria com admiração? Limo tirou uma pílula da fonte fria e engoliu. Embora a pílula pudesse acalmar o calor físico, não aliviava em nada o tormento de sua consciência. A fada do gelo era pura e impecável, como um jade imaculado. Se ela descobrisse os pensamentos que giravam em sua mente, seu olhar não seria mais apenas escrutinador, poderia se tornar para medo. Ela poderia até se encolher, abraçando suas longas pernas com força, se encolhendo, implorando para que ele não se aproximasse. A influência da linhagem da serpente rugidora sobre mim durou tempo demais. Não é à toa que nem mesmo o mestre Zangai da seita Buda resistiu ao seu fascínio, uma linhagem tão formidável. Mas, por outro lado, enquanto seus pensamentos fervilhavam, Limo lembrou de uma piada de sua vida passada. Deus desceu e disse a um homem,
posso conceder 3 desejos a vocês. O homem estava radiante. Meu primeiro desejo é a imortalidade. Meu segundo desejo é riqueza infinita. Deus respondeu, feito. Realizei todos os seus desejos. O homem ficou intrigado. Mas isso foi só 2? Deus disse, olhe para baixo. E assim, a moral da história era clara. Até Deus achava seus desejos perfeitamente razoáveis. Certo, é assim que é. Limo soltou um suspiro aliviado e decidiu deixar sua ideia ousada de lado por enquanto. Afinal, embora sua túnica Puriang fosse feita de um material especial que podia se adaptar às mudanças corporais sem rasgar, o mesmo não podia ser dito de suas calças. À frente estavam as profundezas do Veio de Fogo. Limo aproveitou a oportunidade para praticar o uso da técnica da manifestação céu-terra, achando algo semelhante ao corpo vagem indestrutível. Seu físico atual não conseguiria sustentá-lo indefinidamente. Ele só podia usá-lo de forma intermitente, e após cada ativação, o período de recarga aumentava. Pouco tempo depois, passos ecoaram do túnel. Xiaomu, você conseguiu romper de novo? O ancião aí chegou, carregando uma variedade de armas danificadas. Algumas eram lâminas quebradas da caverna da borda divina, enquanto outras eram fundições defeituosas do salão de ferraria. Limo não tinha um entendimento profundo da essência das diferentes armas. Assim, sua tarefa diária era reforjar essas armas. 7 aberturas de Insight. TSC. Raramente um artesão possui um talento tão impressionante. O ancião Zen, ao mesmo tempo maravilhado e satisfeito, exibia um sorriso esperançoso. Era exatamente por isso que mestres ferreiros eram tão raros. Aqueles com aptidões excepcionais para a cultivação geralmente focavam apenas em alcançar reinos superiores. Quem perderia tempo forjando armas? Mas um mestre ferreiro exigia mais do que apenas habilidades incomparáveis de forja. Sua própria cultivação era igualmente crucial. Uma arma divina frequentemente dominava o poder do céu e da terra. Comecem. Agora que sua cultivação melhorou, vamos ver se você consegue forjar uma arma de primeira qualidade com esses materiais hoje. Esses não são tão preciosos quanto ferro refinado ou ouro, você precisará maximizar o potencial deles. Lima sentiu. Sob o olhar atento dos 2 anciãos, ele se aproximou da pilha de armas quebradas e começou a separar as que tinham materiais semelhantes. Será que reforjar essas armas nos próximos 5 dias permitiria que o seu corpo forjador de armas extremas avançasse mais? Embora ainda não pudesse empunhar o tesouro do martelo por longos períodos, agora tinha a técnica de manifestação celestial terra. Acalmando seus pensamentos inquietos, começou a derreter as armas danificadas. Aqueça o forno, despeje óleo, refogue e forje. 13 armas falhas foram reforjadas de uma vez, suas impurezas purgadas. Clang, Limo segurou o martelo, os olhos se estreitando levemente. Em meio ao tilintar nítido do metal, faíscas voaram quando ele bateu no ferro brilhante da bigorna ancestral. Ele ativou a técnica do tesouro divino dos 100 refinamentos, 10 golpes em uma única respiração, antes de soltar um longo suspiro escaldante. A energia caótica da manifestação céu-terra se enrolava silenciosamente em seu braço, um processo lento e deliberado enquanto Lima experimentava cautelosamente aplicar essa habilidade divina à forja. Levantem, ataquem. Mais uma sequência quase sobreposta de golpes de martelo. Mas desta vez, apenas 6 avisos soaram. A técnica de forja de Shelma não permitia 10 golpes por respiração antes. O ancião ainda estreitou os olhos. Porque ele regrediu depois de romper a linha. Tem algo errado. O ancião Zeng observou por um momento antes de murmurar. Você não percebeu? Cada golpe tem mais força agora. Verdade. Será que ele está tentando dominar essa nova força? Mal ancião aí falou quando, crack. O metal na bigorna soltou um grito estridente. A arma antes densa em branco fragmentada com finas rachaduras, sinal de falha. Ainda sem controle. Limo balançou a cabeça, mas não demonstrou desânimo. Ele começou a reforjar a arma novamente, ajustando sua abordagem, esperando a manifestação céu-terra esfriar, então começando de novo. Derreter os materiais novamente, forjar o festim, começando com 6 golpes por respiração. 7, 8, 9, 10. Clang, o martelar rítmico fazia faíscas voar. Parece que ele finalmente se adaptou à força aumentada. Impressionante. Bastaram 2 tentativas para ele retomar o controle do corpo.
Os talentos físicos e de forja de Xiaomu são realmente únicos na vida. Antes que os dois anciãos pudessem terminar seus louvores, Brum, um clangor metálico ainda mais pesado reverberou sem fim pela caverna. Hã? O ancião Han e o ancião Zen trocaram olhares atônitos. Como sua força havia aumentado de novo. O garoto não havia atravessado outro reino, aumentando lentamente a infusão de energia caótica. O braço direito de Limo agora estava visivelmente mais grosso que o de uma pessoa normal, pulsando com ainda mais poder. De fato, ele ainda não havia liberado totalmente a manifestação Céu-Terra. Em vez disso, após melhorar seu controle, ele elevou o poder dela em outro nível. O tempo passou. Os dois anciãos que assistiam de lado ficaram completamente atônitos. Uma grande pilha de cartuchos de armas destruídas havia se acumulado. Porque toda vez que Limo dominava 10 golpes por respiração, sua força subia para mais um nível. O crescimento físico deveria ser um processo gradual. O que estavam presenciando não era diferente de ver uma semente brotar, florescer e dar frutos no momento em que tocava o chão. E mais estranho ainda. Porque só um dos braços dele está ficando mais forte. Finalmente. Na caverna atemporal, os ouvidos de Limo pareciam rugir com o som do sangue e da energia correndo. Ele podia sentir o poder violento percorrendo aquele braço, mas, diferente de antes, essa força agora respondia à sua vontade. Cheguei ao limite. Esse estado não pode ser mantido por muito tempo. Limo abriu os olhos, seu olhar refletindo o brilho ardente do fogo e do ferro. Hoje, só tem uma chance. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.